Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, trazemos uma preleção especial sobre o como fazer o Evangelho no lar. Este momento de paz e harmonia pode transformar o ambiente familiar e fortalecer os laços espirituais. Com dicas práticas, leitura do livro Jesus no Lar, e uma interação acolhedora, vamos juntos aprender a cultivar a luz em nossos lares. Fique conosco e inspire-se. Hoje, a pressão com o nosso amigo Neto. Nós vamos envolvendo o Neto com nossas vibrações amorosas, que ele consiga ser muito inspirado na noite de hoje. Neto, está com você, amigo. Obrigado, Valnei. Boa noite a todos. Obrigado por me receberem. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um, onde quer que cada um esteja nesse momento. Sempre muito bom estar aqui, sempre que possível. Como a nossa amiga falou, quando a gente não conecta, sente falta mesmo. E quem faz a escola, que o Valnei comentou, que é um período mais longo, né? Um pouco mais de 3 anos, aí sente falta mesmo, quando ela acaba. Então, muito obrigado para a gente bater um papo hoje, por me receber. Espero que estejam me ouvindo bem. O tema nosso que a gente vai conversar hoje, para aqueles que estiverem com condição de ver a tela, né? Mas não se preocupem, a gente não vai ficar preso a slides nem nada. Eu convido a olhar aqui o tema. Aqueles que não, fiquem tranquilos que a gente vai falar todo o recadinho do nosso encontro de hoje. E o nosso encontro hoje vai falar sobre o Evangelho no Lar. Estou com um roteirinho aqui para a gente conversar, para a gente passar um pouquinho para falar sobre esse processo que nos foi confiado, que é muito bacana. Antes de eu começar a falar, eu vou ler um trecho para vocês de um livro chamado Jesus no Lar. É um livro que o nosso irmão Chico escreveu com o auxílio do espírito Neio Lúcio. E logo no comecinho dele, ele fala sobre o culto cristão no lar. E ele fala sobre um episódio em que Jesus se encontra na casa de Simão Pedro, uma das ocasiões. Para quem não se recorda, Jesus, na época dos atos finais da Galileia, ele não ficava sempre no mesmo lugar, né? Ele sabia que começava uma jornada de grandes feitos, de grande manifestação mediúnica por parte dele, e ele ia realizando esses feitos um período de tempo curto, assim, de poucos meses. Foi o auge de como começou depois dos 3 anos, né, findando esses 3 anos, o auge de todas as grandes realizações que chamou a atenção de multidões. E uma delas aconteceu num lugar onde naquela noite ele escolheu ficar, que foi a casa de Simão Pedro. E nesse trecho que Simão Pedro ele pergunta, né, Jesus pergunta, né, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? E aí o apóstolo responde, mestre, naturalmente ele escolhe os peixes melhores. E assim ele foi perguntando para cada tipo de profissão. Eu vou criar uma dinâmica para não ficar uma leitura chata, tá? E aí Jesus, depois que falou de todas as profissões, ele concluiu falando assim, Pedro, acender aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão, lá bem pequenininho. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão olhou com muita humildade os olhos do mestre e com as palavras murmurou, Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus,
convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra. E o primeiro culto cristão no lar aconteceu. Esse trecho está no Jesus no Lar, aqui do Chico Xavier, um livro que eu convido todos que quiserem a consumir. Tem outros trechos que Jesus ensina sobre vários temas, e ele já inicia falando desse convite, que é o Evangelho no Lar. Eu vou falar um pouquinho do roteiro do Evangelho no Lar, para a gente depois falar um pouco dos aspectos do que a gente pode caminhar. Mas antes, depois da leitura, eu vou convidar vocês primeiro a conexão com o alto. Eu já estava começando sem a gente fazer a nossa conexão e eu mesmo não estava seguindo o nosso roteiro. Então eu queria convidar todos que quiserem, que puderem, a fazer uma respiração mais pausada, se quiserem fechar os olhos, para a gente, depois dessa mensagem linda, edificante, fazer a nossa conexão com o alto. Que a gente possa direcionar o nosso pensamento, a nossa vontade, na conexão com as fraternidades do espaço, esse grupo de irmãos que nos auxilia, nesse encontro, nesse trabalho, nessa proposta que cada um tem de se dedicar esses poucos minutos ao Evangelho de Jesus, ao seu crescimento. Que esses irmãos possam nos auxiliar com a limpeza do ambiente em que nos encontramos, que possa ser tecido um cordão fluídico de luz, de paz, de harmonia, que cada cômodo possa ser limpo, equilibrado, que cada palavra maldita, cada pensamento inferior possa ser exterminado. E assim, agradecidos pelo auxílio desses trabalhadores do bem, a gente eleva o nosso pensamento, chegando até as faixas de nossa mãe espiritual. Maria, que nos envolve com o teu manto de luz, de proteção, de paz, nos recebe com muita alegria e nos auxilia a elevarmos ainda mais o nosso pensamento, chegando até as esferas de Jesus, nosso governador planetário. Esse irmão mais velho que tanto nos ensinou através de atos, através de palavras, nos ensina a falarmos com Deus através da prece e pede que o chamemos de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, do mesmo modo que temos perdoado. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora sim, já conectados, já agradecendo o auxílio dos irmãos da espiritualidade, a gente começa o nosso bate-papo, a gente começa a falar desse roteiro e desse convite que nos foi confiado. E esse roteiro começa falando sobre por que a gente está utilizando o Evangelho, né? E a gente, aqueles que se proclamam espírita e que têm o acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que dentro dessa religião cristã, ele é a fonte viva e uma fonte segura da verdade. É como se fosse uma bússola que orienta a gente nessa caminhada durante a nossa evolução. E ele traz essa alegria para nós, trazendo sempre uma mensagem edificante de como a gente vai proceder aqui na carne. Ah, mas eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou viajando, eu estou distante. Tem acesso a uma Bíblia que tem o Evangelho? Óbvio, né? Todas têm, mas tem várias versões da Bíblia. Foca na parte do Evangelho e lá você também pode fazer o seu Evangelho no lar. Mas o grande ponto é a gente estar seguro de que essa bússola é um caminho que a gente pode seguir. O Evangelho no lar, ele se torna um momento não só de direcionamento, mas também um momento de aprendizado. Ele é um compromisso entre todos aqueles que se propõem a participar. Nem todo mundo na casa, às vezes, está afim de participar.
Mas aqueles que começam essa jornada não precisam ser grandes estudiosos da doutrina espírita, não precisa ter lido o evangelho inteiro, não precisa sequer ter lido uma página, desde que confie na proposta e trabalhe com o evangelho, a sua atitude tem um peso muito maior do que você ter já um prévio conhecimento. Ele envolve a tua casa nesse compromisso em proteção, em paz, e esse estudo contínuo vai levar ao esclarecimento. Ele auxilia nessa caminhada, ele ajuda nesses problemas que a escola da vida nos traz. Então, sim, você deve continuar a fazer se você não tem esse conhecimento. Ah, mas eu vou começar a fazer, minha casa tem 5 crianças. Faça. Como você conversa com essas crianças? Você conversa, você apresenta ao Jornal Nacional ou você fala, olha, a comida está ficando um pouquinho mais cara. Olha, está acontecendo tal coisa no mundo, a gente tem que se adaptar. A gente fala da maneira que a criança entende. Então a criança, ela tem e pode e deve participar desse momento. A disciplina, o horário, e que a gente sabe que para a criança é um pouco difícil, vai exigir sim dessa pessoa que se propõe a fazer, do adulto, uma adaptação. E a gente vai falar um pouquinho do porquê. Isso sim é algo que é muito ruim de se negociar. Por quê? Porque esse compromisso não é feito só desse lado, né? Esse compromisso é feito do lado de lá e do lado de cá. Então, adapte as crianças. Tenha disciplina dos horários. Para as crianças vão ser muito fácil, vai ser muito bom, desculpa, elas terem essa disciplina. E mais do que isso, a hora que esse compromisso ganhar força, né, na disciplina, que Emmanuel tanto falava para Chico, que vem dessa persistência, você vai poder criar um ambiente que os espíritos protetores da tua casa vão poder convidar outros irmãos a participar. Quando você começar a seguir o roteiro, toda essa energia vai ser canalizada e a sua casa pode virar um pronto-socorro. A hora que você lê o Evangelho em voz alta, você está proclamando luz, você está levando a mensagem do Mestre àqueles que não estão visíveis e aqueles que também estão na carne. Então a disciplina de horário cria compromisso lá e cá. O roteiro do Evangelho, que eu vou falar aqui para vocês, também pode ser encontrado nesse livrinho aqui, que a Aliança Espírita também distribui, feito pelo Instituto de Difusão Espírita. É um livrinho de bolso pequenininho aqui, tá? O meu tá um pouquinho rabiscado, que minha filha rabiscou, então, mas está aqui. E você também pode achar ele no Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas versões tem no começo, outras tem no fim. Mas, basicamente, o Evangelho ele se trata de você ter disciplina do horário e dia, você trabalhar na harmonização do teu ambiente. Essa harmonização você pode fazer utilizando outros meios, sem estar relacionado diretamente ao propósito, mas que se isso te faz bem, se isso te acalma, você pode fazer. Não existe um engessamento que você não consiga fazer porque você não quer acender um incenso. Pode acender um incenso, pode colocar uma música, pode acender uma vela, desde que você mentalize a intenção daquilo, desde que você coloque aquilo como algo que vá te equilibrar. Harmonizado o ambiente, separado uma água para cada um, como a gente faz aqui no nosso encontro. A gente pode deixar também uma garrafa perto da cama, a gente pode deixar uma garrafa para você ir repondo, igualzinho a gente faz aqui. E a gente começa fazendo a nossa prece. A nossa prece ela é feita para a gente se conectar com o alto. Não é uma prece que invoca nenhum tipo de irmãozinho do outro lado, de trabalhador do outro lado. Mas convém você pedir para o teu mentor, para a criança, o teu anjo da guarda, está próximo. E a gente vai falar com Maria, com Jesus, aqueles que têm já um pouco mais de conhecimento, quer falar com as fraternidades do espaço, quer falar com Bezerra de Menezes, quer falar com Ricardo e seus cruzados, quer falar com todas as falanges que você se conecta, não tem problema. O que é importante é respeitar o grupo.
não constrangir ninguém. Quanto mais simples, melhor. Separada a água, feita a prece, você inicia a leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho pode ser feita de duas formas, ou na sequência, se você já tem a disciplina, aquele grupo fechado, unir a tua família do início ao fim do Evangelho, ou de forma aleatória, você sempre mentalizando aquela mensagem, ou às vezes uma palavra que pode modificar a sua semana, né? Como é um compromisso semanal, aquilo pode ficar na tua semana, e o compromisso dos outros dias é não esquecer o que foi lido. E eu vou te falar, esse é o mais difícil, porque a gente acha que já está aqui agora, e principalmente aqueles que tiveram uma educação católica, acha que fui na missa, check. Esquece sequer da leitura das cartas, do Evangelho e da conexão. Então, a segunda proposta é que se você já está com essa disciplina, tenta lembrar do que foi lido. Mas no momento do Evangelho, lê. Feita a leitura, uma breve troca de percepções também é bem-vinda. Não pode ter julgamento, não pode ter correções, não pode ter nenhum tipo de censura. E aquele que já tem algum conhecimento, porque leu em algum lugar, porque ouviu de uma pessoa confiável, se quiser comentar, é muito bem-vindo, desde que complete aquilo que foi lido. O compromisso da mensagem que foi recebida é aquilo que a gente tem que focar. Feito isso, iniciamos a nossa prece de encerramento. E aqueles que gostam e aqueles que se dedicam, pode fazer as vibrações, que é o momento que a gente devolve para a espiritualidade uma parte da nossa matéria, da nossa luz, da nossa energia, em forma de vibrações. E essas vibrações, não existe um roteiro prévio, cada um pode fazer aquilo que sentir, mas como recomendação, você pode fazer do coletivo até chegar naquele pedido mais íntimo, pedindo com muita humildade para cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Todo esse roteiro de você fazer a prece, leitura, comentário e vibrações, dura em média 30 minutos. E se a gente está lá fazendo, toca a campainha? A gente pensa que às vezes é uma encheção de saco e não assimila que às vezes a espiritualidade mandou alguém para participar. Então é conveniente que você convide a eles a participar. Adapte aquele teu conhecimento àquelas pessoas para que, de novo, não cause constrangimento, para que você não precise censurar ninguém. E você ter ali uma oportunidade de convocar alguém para participar disso e, quem sabe, fazer essa corrente maior. De novo, não é uma corrente mediúnica, não é feita para que se tenha nenhum tipo de manifestação, psicografia, mensagem. É um momento de estudo, de guia, de conexão para a tua jornada. E se eu estiver sozinho? Se eu estiver sozinho, eu vou fazer. Mas se eu não quero fazer sozinho, então eu posso te apresentar dois caminhos. A gente aqui no Centro Espírita Novo Horizonte faz às quartas-feiras, às 19h30. Você pode fazer com a gente, você pode convidar alguém. E a gente também faz às terças e domingo, pelo Instagram, pelo @Evangelho ao Vivo. Você também pode fazer com a gente e você pode convidar alguém. A gente já não está utilizando a tecnologia para levar adiante a mensagem do Evangelho? Vamos continuar fazendo isso. Vamos usar o algoritmo a favor. Reaja, dê o like, compartilha. Isso tudo ajuda. Acredite, isso é caridade, isso é trabalho de divulgação da nova fase da vida na Terra. A tecnologia pede que você dê o like, pede que você interaja, pede que você comente. Isso é trabalho. E dá menos trabalho do que sair de casa, do que bater na porta. O Evangelho no Lar, ele era feito como existem algumas religiões que o fazem, andando pela rua. Você batia pela porta, na casa, geralmente na vizinhança do centro espírita, e você oferecia para fazer o Evangelho. Existe ainda um trabalho muito forte de pessoas nas casas que pedem para que seja feito na sua casa presencialmente. Então, o centro que ela frequenta, ela comenta, olha, eu queria que o grupo do Evangelho
fosse na minha casa. E aí esse compromisso geralmente acontece um domingo por vez, vai o grupo na casa dessa pessoa 4 vezes seguidas, até que a pessoa diga obrigado, está de alta, não precisa mais, até que a gente, se precisar voltar e tiver disponibilidade, volte, e até que aquela casa ganhe a consistência de fazer por si só o evangelho. É bacana receber? É. Se você nunca teve a chance de ir na casa de alguém fazer, faça. Se você já estudou alguma coisa, você vai sentir o prazer que é. Normalmente, acho que alguns colegas aqui já devem ter visto, você chega na casa, já tem a água, tudo separadinho. Por muita sorte, também tem um bolo, também tem um café, também tem um biscoito. E aí vira um encontro além do evangelho. Em outras, ia comentar alguém? Não sei, Neide, se você ia comentar algo. Não, eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, porque eu já faço evangelho no lar há alguns anos já. Se eu souber, senão a gente pede ajuda, por favor. Acontece que eu trabalho com cuidados, né? Então eu nunca estou em uma casa fixamente. E às vezes eu estou cuidando de uma pessoa, estou na casa dela, às vezes eu estou num hospital, às vezes, né? Então eu não estou numa casa fixa, nem com pessoas fixamente. Então o que eu faço? Eu faço o meu evangelho aonde eu estiver. Excelente. Excelente. Você já se respondeu. E convida, se puder, né? Quem quiser participar, às vezes, se você sentir à vontade, né? Mas é isso. É muito, muito importante, né? De compromisso do dia e horário. Muito, muito. Já fizemos nesse trabalho aqui online, de dentro do carro, de aeroporto, de nem lembro mais quantos lugares, né? Então, o Evangelho ao Vivo tem mais de 5 anos, em junho fez 5 anos. Então, é um trabalho que o compromisso do dia e horário, e você abrir mais um dia, é uma responsabilidade gigantesca. E de você fazer com quem quer que seja, é melhor ainda, porque você está tendo a chance de levar para mais pessoas o evangelho e a prática. E se adapta, não se preocupe, a espiritualidade sabe. A leitura do evangelho é o clímax do encontro. Então, uma oração simples, uma vibração simples, a leitura, está feito. Está feito. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Eu queria saber se o evangelho no lar ele pode ser diário, nas horas das minhas orações. Pode. Isso Porque eu é tenho uma um oração presente para a diária. espiritualidade. Aí eu já aproveito e leio o evangelho também, com a aguinha do lado, Em voz alta? em voz alta. Então, isso é incrível. Isso é incrível. Não tem problema nenhum, pode ser feito. Nenhum. Excesso de coisa boa nunca tem, nunca é excesso, nunca é demais. Não tem Que bom, problema. então. Não tem Que bom, problema. obrigada. A gente fala do dia e do horário porque a gente sabe do desafio que é, né? Fazer, dar o próximo passo. Esse convite que o Valnei fala, poxa, vamos conhecer a escola, fazer o curso básico, é porque quem se propôs e fez sabe o bem que faz. E sabe que lá na frente isso vai ser um alicerce para você passar pela escola da vida, os problemas que você tem que passar. O evangelho, a gente se ilude achando que tem uma coincidência. Eu precisava ter ouvido aquilo. E a gente começa também a fazer o errado, né? Ainda bem que minha cunhada está aqui em casa, que essa é para ela. Isso não, gente. A primeira pessoa que tem que observar e absorver é a gente. Tá? Vai ler para a cunhada, para o cunhado, para o sogro, para a sogra. Já percebeu o recado? Começa a dar ênfase e olhar para a pessoa. Não. Isso é um compromisso primeiro com a gente, com a nossa casa, com o nosso lar, com a edificação do ambiente. Aí a Neide falou, mas eu não estou em casa. Mentaliza. Pede a proteção e a vibração do ambiente da tua casa, do lugar onde você se encontra. Faça essa mentalização para aqueles que você ama. Às vezes você está viajando. Faz, gente. A espiritualidade sabe disso. Manteve o compromisso horário. Está feita a nossa parte. E se você estiver sozinho, né, eu gosto muito desses espiritinhas aqui, eles fazem algumas sacadas, né? Tá o menininho falando, já vai começar o evangelho, vou ter que fazer sozinho de novo. E tá lá uma espiritualidade toda falando, é o que ele pensa.
a gente nunca está sozinho. Nunca. Nunca. Vai fazer coisa errada, coisa certa? Faça consciente. Faça consciente. E vibre, fale em voz alta. Agradeça. Se você quer fazer a tua oração, faça em voz alta. Agradeça. Não precisa gritar, não precisa fingir que tem alguém do outro lado da sala. Faça um tom normal, como a gente está conversando aqui agora. E você vai entender que a tua casa vai criando uma atmosfera que ela vai começar a ser nociva àquelas energias negativas. Aqueles irmãozinhos que chegam na tua casa, vou perturbar aqui a casa do Zé. Aí o outro vai falar, cara, não vai dar, porque ele começou a fazer o evangelho no lar. Então, vai ter sempre, principalmente para quem começa, os primeiros meses, sempre vai ter uma desculpa, vai furar o pneu, não vai chegar no horário, vai faltar, vai acontecer de tudo para a gente não conseguir fazer. É aí que a gente persiste. A Cláudia tem uma dúvida, né? Sim? Boa noite. José, minha pergunta é, a oração feita em voz alta, por exemplo, eu agora estou escutando pelos fones, né? Se a espiritualidade está aqui, eu penso que eles conseguem escutar, não precisam de ouvir o som, mas eu também entendo que a palavra também tem vibração, mas também o pensamento tem. Se eu estou num lugar que eu não possa, vamos supor que eu estou dentro de um ônibus, e eu estou precisando fazer uma oração, né? Aquilo é mental, não posso estar falando, mas eu acho que está valendo. Agora, como é essa coisa de eu ter que estar, é obrigatório ter que falar? Deixa eu ver Eu se não eu entendi acho bem aqui o isso. da prece. Que aqui ele fala, nesse roteirinho ele fala sobre a prece, mas no Evangelho também fala, né? E Jesus fala, né? Mais do que palavras rebuscadas, nada sobrepõe a intenção da conexão. Então, quando a gente recebe essa orientação, é porque estamos no momento da escola da vida que ninguém está na frente de ninguém, Cláudia. Ninguém, só porque um é dirigente, o outro é colaborador, o outro é o preletor, ou eu estou aqui porque eu estudei um pouco para a gente falar disso, sei mais que qualquer pessoa. Não. A gente está no mesmo balaio. Estamos no mesmo planeta de expiações e provas. Então a espiritualidade sabe. Então a hora que você, tudo no mundo, ele é mental. Não pôde estar no ônibus, leia com você. Estou em casa, estou com os meus fones, você está vibrando aquilo que você está absorvendo. O momento do Evangelho no Lar, que não é a assistência que nós estamos agora, é o momento da disciplina e do compromisso da pessoa, da família, da casa. É uma ferramenta que nos foi confiada com um roteiro simples para você edificar a tua casa. É por isso que falam para se fazer isso, tá, Cláudia? Mas não é fechado. Não tenha dúvida que a tua vibração e a tua intenção chega para eles. Eles sabem que a gente está, né, com a internet ouvindo e vibrando. Na hora que a gente sai aqui desse momento, que a gente está cuidando de nós, né, quando a gente vem para assistência, a gente cuida de nós, a gente recebe o passe, a gente recebe a água. Mas quando você vai fazer o evangelho, ele pede da gente a primeira coisa, que é a atitude. Tenta marcar no horário no mesmo dia, para aqueles que nunca fizeram, para quem já faz, fala, é fácil, já faço, tá aqui. Mas acredita, para quem não faz, não é fácil. Tem que colocar alarme, tem que colocar 2 alarmes, tem que conversar com mais pessoas para poder ter o compromisso e ajuda. Não é fácil começar. Você ter esse compromisso de fazer. Então, não sei se ficou claro, Cláudia, do que você está ouvindo agora é a assistência tua, do que a gente vai fazer é um ato, é uma ação. Eu acho que uma vez eu estava vendo um material, eu vi uma história que fala sobre uma índia que estava descansando. Ela fez, vou contar uma historinha, fez todos os deveres dela, todos, estava exausta, e foi para um lado da floresta descansar. Quando de repente ela vê uma ponta de fumaça saindo do meio da aldeia. Aí ela pensa, poxa, eu já fiz todas as minhas tarefas, todas, alguém vai ver. Na mesma hora, ela reconhece, se arrepende e fala, feliz sou eu de ser convidada para tomar uma atitude. Ela levanta, avisa os outros e eles conseguem evitar o pior. A ação
é o mais importante do Evangelho no Lar. Para daí você seguir um roteiro simples, a disciplina, o compromisso. É igual ir para a escola, é igual cuidar do corpo, é igual cuidar da alma. E o Evangelho no Lar é um caminho. E como ele é divulgado há muitas décadas, né, mais de 100 anos, a gente consegue ter uma aderência. Então, esse roteiro é o que a doutrina nos trouxe. Eu gosto de fazer uma leitura de um livro edificante. Aquele Minuto Mensagem, ou várias casas têm livros com mensagens muito bacanas, curtas, que ajudam a harmonizar o ambiente. Como a gente faz com grande disciplina há muito tempo, normalmente as mensagens dá match. E aí a gente consegue deixar esse encontro maior. Então, espero ter auxiliado, tá, Cláudio? Mas é Com certeza. um ponto de vista. Obrigado por participar. Obrigada. Eu já Vou faço o terminar. evangelho, aos domingos às 8 horas. Faz Sempre faço. conectado com a gente? Não, Ou faz você? eu faço online, mas eu faço com a Darly, Um e grupo fazemos online. todos os... É um grupo online. Que demais, que demais. Isso é muito legal. Muito legal, parabéns. Ótimo exemplo para a Obrigada. gente também divulgar aqui. Eu vou anotar para não esquecer, para sugerir aqui também. Você não precisa fazer com a gente online, faz o teu grupo online. É isso, é bem legal. Ótimo, Obrigada. Cláudio. Obrigado a você. Eu vou terminar, já passei um pouquinho do tempo, deixando uma mensagem do Chico, que a luz não deve ir nem muito adiante, nem muito atrás. Para que possamos enxergar, é preciso que ela caminhe do nosso lado. Então, que a gente possa viver um dia por vez, nem um segundo à frente, nem um segundo atrás, iluminando, bem dizendo. Também lembrando que a gente tem que beber bastante água, fluidificada é melhor ainda, porque a gente evolui desidratando, né? Desidratando ou pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Mas Chico falou, vamos tomar água. Então eu queria agradecer a todos, de novo elevando o nosso pensamento, agradecendo de novo a espiritualidade por esse momento, por essa troca de mensagens, que a gente possa vibrar por todos aqueles que fazem o seu evangelho, para que essa luz chegue na casa de cada um que esteja precisando nesse momento e toda vez que nós nos reunimos com o evangelho do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Passo para vocês. Obrigado, Monique. Esperamos que esta preleção tenha inspirado você a iniciar ou fortalecer o Evangelho no lar em sua casa. Que a paz e a serenidade de Jesus estejam sempre presentes no seu ambiente familiar. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!